Olá pessoal, vamos dar início à aula de acupuntura no tratamento da próstata. Essa aula vem homenagear o mês de novembro, que é o Novembro Azul, que é um mês onde nós lembramos, né, da importância de se fazer o exame de próstata para conduzir a um diagnóstico certo ou certeiro sobre essa glândula ou esse órgão que pode atingir, e atinge, né, 80% dos homens depois dos 60 anos, se caso eles não fizerem o exame regular. Então vamos lá, próstata. Num primeiro momento nós iremos aqui nessa aula fazer um paralelo entre a fisiologia orgânica e a fisiologia energética. Antes disso iremos caracterizar o que é a próstata a partir da condição orgânica, física, somática, para depois fazer essa relação com a estrutura energética e a partir daí compor o seu processo fisiológico e aí sim combinar os melhores pontos para atender essa demanda. Então vamos lá. Primeira coisa, próstata é uma glândula endócrina localizada na pelve, um pouco abaixo da bexiga, e é uma glândula que abraça a uretra, e essa glândula tem a responsabilidade de fabricar um líquido que fará parte, juntamente com o espermatozoide, do líquido seminal. Esse líquido que a glândula ou a próstata produz tem um pH alcalino, e essa característica fornece aos espermatozoides, quando estiverem dentro do canal vaginal, a capacidade de resistir à acidez do canal vaginal. Então, a próstata produz esse líquido que irá proteger o espermatozoide para que ele, ao atingir o canal vaginal, não morra pela condição do pH ácido dessa estrutura, né, do órgão reprodutor ou do órgão genital feminino. Então, no momento em que a próstata tem essa função, é importante entender a sua estrutura, as suas células, né? Então vamos lá, preste atenção. A próstata é formada por um conjunto de células epiteliais chamadas de células epiteliais transicionais. Por que elas têm esse nome, essa característica? Essas células se adaptam à medida da necessidade para contrair ou relaxar. Então, elas morfologicamente são adaptáveis à necessidade de contração e relaxamento. Então, a próstata, a partir dessa característica, pode ser denominada um órgão, que no caso é uma glândula, mas que tem ou é formada por músculos lisos, né, que são essas células epiteliais que conseguem se adaptar para serem modificadas anatomicamente ou morfologicamente. Então, entendendo esse contexto, é importante também saber que a próstata está localizada na pelve, ela abraça a uretra, então ela tem um contato íntimo com a estrutura da bexiga, e ela abraça a uretra para que, no momento correto, no momento da ejaculação, ela consiga impulsionar esse líquido seminal que irá se juntar ao espermatozoide para que haja a liberação, né, o jato ejaculatório. Então, inclusive, até é uma outra função da próstata. A estrutura dela, formatada com essas características, músculo liso, irá produzir a força de ejaculação. Então, quanto mais forte a sua próstata for, maior é a força ejaculatória, maior é a chance de você fazer um filho ou fertilizar a mulher. Por quê? Porque quanto mais longe o esperma for no canal vaginal, menos ele tem que nadar e menor é a chance, a partir daí, dele morrer e você ter, então, uma força adequada dessa função, que é a força ejaculatória ou jato ejaculatório. Você estará providenciando maior chance de fertilizar, de conceber um filho. Juntando a essa função, já falei que uma outra função também importante é a produção do líquido seminal de pH alcalino. Nós temos então a função reprodutiva ou reprodutória sendo uma função dada a essa glândula com muita importância. Então, sem a sua função, ou quer dizer, uma hipofunção da próstata, reduz muito a chance da gente reproduzir. E aí, então, eu começo a fazer uma interferência
para colocar em paralelo a ideia da medicina chinesa, onde eu tenho então o rim sendo energeticamente o responsável pela formação e maturação de suas células. E o rim direito, principalmente, que está aí conectado ao Min-Men, ou energia ancestral, estará então providenciando à próstata a sua nutrição. E tudo isso é feito a partir de um hormônio chamado DHT, que é uma molécula que é produzida pelo desdobramento, ou pela quebra, pela lise da testosterona, e isso é feito, a testosterona é um hormônio sexual masculino, essa lise, quer dizer, a quebra da testosterona é feita na próstata a partir de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Essa enzima 5-alfa-redutase, ela irá pegar a molécula de testosterona, cortar ela no meio, tirar um pedaço dela literalmente para nos dar o DHT, que é uma molécula capaz de nutrir a estrutura da próstata. Quer dizer, as células epiteliais transicionais que formam esse músculo liso que consegue ejacular são formadas e nutridas por essa substância. Isso é importante entender. E essa substância é fruto de uma quebra da testosterona a partir de uma enzima. Por que é importante entender? Porque eu faço agora um paralelo disso. Então preste atenção você. Preste atenção você aqui agora nesse instante, só para eu poder inteirar aqui dos meus slides. Olha lá. O DHT, então, é produzido pela redução da testosterona, sendo ele o responsável pela formação, nutrição e amadurecimento do tecido prostático, que são esses tecidos epiteliais que assumem uma condição de músculo liso. Estou repetindo pela quarta vez, pois é importante você compreender. Então, o DHT, ele é o produto da energia ancestral nesse instante. Então, você sempre que for fazer relação paralela entre uma função energética e uma função fisiológica orgânica, é importante você encontrar a molécula que seja um gene, que seja um neuropeptídeo, até mesmo um neurotransmissor. E nesse caso, é uma substância que irá ser produzida a partir da testosterona. Então, preste atenção aqui agora. Uma principal função do THT é, então, nutrir e amadurecer as células prostáticas. Perfeito? Perfeito. Então, quanto mais testosterona, maior é a chance de você ter mais DHT. Mas para isso você precisa ter essa enzima que vai reduzir a testosterona em THT. Certo? Certo. Preste atenção nesse raciocínio, por quê? Porque ele talvez seja o raciocínio-chave lá na frente da hiperplasia benigna da próstata, ok? Mas vamos antes. A testosterona é um hormônio sexual masculino que faz ou produz a maturação dos espermatozoides. Então o espermatozoide é forte, testosterona. A testosterona faz com que eu tenha libido e que eu tenha ereção. Então, o homem depende da testosterona para viver. Essa testosterona é produzida em 95% no testículo. E lá no testículo, a testosterona produzida a partir do colesterol, existe uma ação do fígado, tarará, nós teremos a liberação dela na corrente sanguínea e parte dela vai lá para a próstata para poder servir de matéria-prima para o DHT. Porque a testosterona bruta não consegue fazer o que o DHT faz. Beleza? Beleza. Mas a testosterona, ela é o hormônio sexual, que dá tudo isso que eu já falei e que tem relação com o fígado. Então preste atenção. O DHT tem relação com a água, com o rim direito, com a energia ancestral. A testosterona se relaciona ao fígado. Entenderam? Então agora você vai compreender o seguinte: existe uma relação íntima entre madeira e água a partir dessa questão hormonal. Esquece geração e dominância. Há uma relação íntima entre essas duas estruturas, onde então nos testículos a testosterona é produzida a partir de uma cadeia de eventos, mas basicamente é importante entender que a matéria-prima dela é o colesterol, que o fígado quebra, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter o hormônio luteizante, eu tenho que ter a hipófise entrando em ação, tem todo um processo aí de eixo que entra a formação dessa testosterona. Só que o que eu quero deixar aqui claro é que a estrutura, o tecido que forma a próstata e que amadurece a próstata depende da testosterona para viver. Ponto. Só que depende mais ainda da energia ancestral. Ponto. Beleza? Beleza. E agora comecem a compreender comigo o seguinte: no instante em que eu tenho algum fator que modifique o processo genético dessas células prostáticas, essa relação
de metabólica entre testosterona e DHT vai ser prejudicada. E a partir daí eu começo a ter o desenvolvimento de um crescimento exagerado dos tecidos ou das células epiteliais da próstata e que irão então criar a hiperplasia. O que é hiperplasia? Plasia é formação, crescimento. O hiper é crescimento exagerado. A hiperplasia prostática benigna, ela não leva, né, ao risco de morte, ela somente prejudica a função da próstata e também a função ou atividade mictória. Por quê? Porque eu tenho que compreender o seguinte, vou repetir, no momento em que há um defeito, um problema genético, onde esse problema genético provoca erros de codificação no metabolismo da testosterona, eu estarei produzindo muito DHT. E esse DHT em excesso irá produzir muitos fatores de crescimento celular. Então eu tinha que produzir 10 células por dia por conta desse erro genético provocado por uma condição genética, eu vou produzir 100. E aí então a próstata cresce. E onde ela vai crescer? Preste atenção. Ela cresce, lembra que eu falei que ela abraça a uretra? Então ela vai crescer ali de dentro para fora. E no momento que ela começa esse desenvolvimento excessivo, essa alteração de forma, ela irá naturalmente pressionar o canal, a uretra, que é o canal que liga a bexiga ao ósseo externo, né? Ao pênis, né? E ali a xixi vai querer sair, o xixi não vai sair. E outra, como eu estou produzindo muitas células epiteliais e esse exagero prejudica a força desse músculo liso, o primeiro jato que eu vou soltar de manhã vai vir devagarzinho, vai vir no meio, vai vir um jatinho fraquinho, sabe aquele negócio fraco, sabe? Por quê? Primeiro, eu tenho uma força, um tônus prostático diminuído, por conta do erro genético e de todo o processo metabólico alterado, que o DHT ele começa a fabricar muitas células e esse exagero provoca a hiperplasia e também provoca um enfraquecimento geral dessa estrutura. Então vem esse jato fraco, o ebento, esse negócio fraco. E aí tem agora também a hiperplasia que vai interromper, estagnar, prejudicar o fluxo urinário e, claro, ejaculatório na estrutura da uretra, porque a próstata abraça, lembrando, a uretra. E aí o que nós temos que começar a pensar a partir desse instante? Primeiro, revisando, o fígado ele tem envolvimento com a próstata a partir da testosterona, a matéria-prima dessa molécula, dessa substância química que irá tomar conta da nossa próstata naturalmente, tá? O rim toma conta a partir do DHT, então eu tenho a testosterona, que envolve o sangue, porque o fígado toma conta do sangue, a testosterona só chega lá através da corrente sanguínea. O DHT envolve a energia ancestral, lindo, maravilhoso, beleza. E aí eu tenho agora um processo genético. Quando eu falo em genética, eu falo de energia ancestral mais uma vez, então o processo é puramente da energia ancestral. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, mas agora é importante fazer essa correlação para entender o diagnóstico energético. E aí, então, esse processo genético prejudica o metabolismo de testosterona DHT, provocando o crescimento exagerado que irá interromper o fluxo mictório. E a partir daí eu tenho um diagnóstico energético chamado de estagnação de yin. O yin aqui é representado ou pelo esperma, né? Ou pela urina. Por quê? Porque pressionou a uretra, que se o cara for ter o jato ejaculatório, né, tá lá no ápice, lá, aí vai querer sair o trem, não sai, porque tem um tecido pressionando, amarrando o tubo, né, e a urina também não sai, vai sair fraquinha, que agueva e tal. E aí, então, eu tenho um problema, eu tenho uma estagnação de yin, representado fisicamente pelo esperma ou pela urina, beleza? Entendido? Isso é um primeiro diagnóstico. Só que a causa desse diagnóstico é um erro metabólico, um erro genético. É um problema genético. Problema genético na minha terra envolve consciência. Problemas da consciência envolvem emoções. Então, a partir daí, eu entro e coloco em cena a psicoenergossomática. Normalmente, o medo é a principal emoção, seguindo a teoria, o paradigma psicoenergossomático, causador deste processo que a gente está aqui desenvolvendo, que por enquanto é uma hiperplasia benigna. Isso é natural, depois dos 60 é muito natural de se ter, tá? É muito natural de se ter, por isso que tem que tomar conta antes. Já vou adicionar aqui a você
parte da terapêutica. Uma delas é fazer uso frequente, pelo menos 2 vezes por semana, né? Põe em parênteses, frequente, parênteses, 2 vezes por semana, de 1/4 de metade de um abacate. Sem açúcar, é óbvio, porque o abacate, ele produz o ácido, ele tem um ácido oleico que irá consumir o excesso dessa enzima 5-alfa-redutase, que será uma das provenientes ou causadoras da formação excessiva de DHT, advinda de uma informação, né, matriz genética também errada, mutagênica, digamos assim. Então o medo está relacionado a essa condição. Seguindo essa linha de raciocínio, tá, eu tenho que compreender o seguinte: se você quer tratar e for tratar a próstata a partir desta condição chamada hiperplasia prostática benigna, você deve tratar, obviamente, o fígado e o rim. E não esquecer de tratar o baço. Aí entra o pulo do gato. Então vamos pensar nisso? Vamos. Lembra que a gente falou que a testosterona é formada a partir do colesterol? Pois é, o colesterol é um desdobramento do INT, é um dos, o colesterol é um deles. E esse colesterol bom, que vem lá do ômega 3, esse colesterol top, que é natural, que vem do salmão, do óleo de coco, ele é bacana, ele forma testosterona, ela fica bruta, o cara fica top, o cara, ó, raça negra, então nem se fala, o cara da raça negra, o negro, ele é o chefe da testosterona, né? Tanto é que ele tem o órgão genital dele é grande, ele é fértil, né? Então o cara é tora, né? Agora o chinês é o contrário, né? São dois opostos. O chinês é mais fraco no sistema porque produz pouca testosterona. Isso é uma condição genética da etnia, está no livro de biotipologia. Se você quiser saber mais, é só ir lá. Então agora, vamos lá. Baço pâncreas entra na jogada. Por quê? Primeiro, o nome da síndrome final é estagnação de INT. Segundo, o desequilíbrio é um processo genético. Então eu tenho um outro diagnóstico entrando aqui, que é a insuficiência de DIN. A causa da hiperplasia, lá na sua natureza, na sua essência, é a insuficiência de DIN, porque é um problema genético. A insuficiência de DIN, então, atinge a próstata, que irá prejudicar o desdobramento ou o metabolismo da testosterona, que chega toda linda, maravilhosa. Ó, vou chegar aqui agora para poder formar DHT. Chega lá, o DHT vem para lá, e o DHT tenta dar uma disfarçada, mas ele está meio mal intencionado, você me entende? E aí, o DHT não, a 5-alfa-redutase está lá meio mal intencionado e produz muito DHT. E aí vai ter esse crescimento exagerado, formatando a estagnação. Então, a testosterona, nesse exemplo, ela entra como um coadjuvante. E muitas terapias trazem a inibição da testosterona para diminuir o crescimento. E outras, hoje mais modernas, trazem o uso da testosterona bioidêntica para poder potencializar o desdobramento de um DHT saudável. Mas isso é coisa para médico, para ortomolecular. Nós aqui vamos discutir a acupuntura. Então preste atenção. Eu tenho a insuficiência de DIN provocando um problema genético na próstata que erra a informação no processo metabólico dessa testosterona que entra de gaiato no navio. Ela entrou de gaiato no navio produzindo então uma hiperplasia, que é chamada de estagnação, provoca, né? TINT. Eu quero lembrar você o seguinte, não se confundir. Quando há um crescimento exagerado das células e consequente alteração de forma, eu estou tendo um processo de deficiência funcional do INT. O INT é um modelo ou estrutura energética densa que tem a responsabilidade de compor as partes do corpo. Ele forma os tijolos da casa. Então, no momento em que o pedreiro, ou o mestre de obra, ou o próprio engenheiro faz uma casa e essa casa bota tijolo demais numa determinada área, ou tampona nessa área, eu tenho uma deficiência funcional desses tijolos. Eles não servem para nada porque alteraram a forma. E isso é constatado aqui nessa hiperplasia. Então, eu tenho um crescimento exagerado, um aumento, né, da quantidade de células que, ao ser ou estar exagerado, faz com que eu perca a força, o tônus desse músculo liso, que diminui, então, já de cara o jato mictório, diminui o jato também ejaculatório e, ao mesmo tempo, interrompe fisicamente,
fazendo a estagnação na própria uretra. Então eu tenho 2 diagnósticos para trabalhar aqui e você vai me acompanhar agora, preste bem atenção. Porque eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que eu tenho um problema, então, no elemento água, o elemento madeira, neste exemplo, entra de gaiato no navio, e o baço pâncreas vem também, porque ele, a partir dos seus elementos, ele é a consequência de desequilíbrio da própria insuficiência de Edin. Então, preste atenção. A insuficiência de Edin se caracteriza pela perda de energia ancestral e a gente não consegue repor, infelizmente, mas mesmo assim eu vou usar um vaso maravilhoso para tentar estabilizar essa perda, estabilizar esse problema, porque eu não quero mais esse erro genético lá na minha próstata. Então, a partir daí, eu vou usar um vaso maravilhoso chamado de ID3 e Bexiga 62, é o melhor vaso maravilhoso para essa condição. E o ponto de entrada é o R7, lindo. Já tratei vários pacientes e tive muito sucesso com esse tratamento. ID3 Bexiga 62, R7. Agora eu tenho que pegar um ponto que irá estimular diretamente a próstata, os testículos, o fígado, o baço e o rim. Nossa, um ponto só, porque combinação inteligente é assim, você vai pegar um ponto que consegue mexer em tudo. E nós temos esse ponto, o bacana é isso. Esse ponto é o nosso R8. O ponto R8 ele é top, ele é lindo, maravilhoso. Por quê? Ele consegue estimular, primeiro, ele consegue estimular a energia ancestral do Shomai e do Renmai. Shomai é o primeiro meridiano de energia extraordinário que se forma depois da concepção. Está ligado ao baço. Renmai, meridiano da concepção. Vaso da concepção. Está ligado à próstata. E aos testículos. E ao útero. E ao pênis. Ao rim. Ok? Então, o R8 estimula esses 2 meridianos a levar a energia ancestral para onde precisa nesse sentido. E para onde precisa? Para a próstata. Então, o Shomai faz isso. E, além disso, eu vou pegar agora um ponto que leve sangue para a próstata, no sentido de levar um sangue bom, nutritivo, cheiroso, gostoso e cheio de nutrientes. E esse ponto, nós temos ele, F5. Então, os pontos F5 e R8 são os 2 principais pontos para tratar esse problema chamado hiperplasia prostática benigna, a partir deste contexto aqui falado, que leva à estagnação. E para que a gente feche esse raciocínio, eu tenho o ponto BP8. O ponto BP8, ele é um ponto ligado, obviamente, ao baço pâncreas, e esse ponto chamado BP8, ele irá coordenar o fluxo de energia para a próstata através do fígado e do baço. BP8 na mulher, por exemplo, ele estimula a menstruação. No homem, ele vai estimular a espermatogênese, beleza? Então, BP8 entra e a gente fecha aqui com BP6. O BP6, ele é, primeiro que ele é um encontro dos 3 rins da perna. Os 3 rins da perna estão envolvidos nesse processo. Segundo, ele comanda o sangue. Terceiro, ele consegue mexer na forma, ele altera a forma, ele trabalha a forma física. Então, preste atenção. Para eu trabalhar a próstata a partir desse desequilíbrio chamado hiperplasia prostática benigna, onde eu tenho a insuficiência de Edin sendo a causa do desdobramento, causando uma mutação, do desdobramento ou um polimorfismo, né, da genética da próstata, que levará um excesso na produção de DHT, esse DHT que tem a responsabilidade de produzir, além de formar, né, as células prostáticas e também de produzir fatores de crescimento, irá ser utilizado de forma exagerada. Então é uma mitose muito exagerada, cresce a próstata, então eu tenho um aumento desse tamanho de células e também tem um aumento da quantidade de células, que então irá pressionar a uretra, fazer estagnação de IN, representado pela urina e pelo esperma. Aí, neste instante, eu tenho também a relação da testosterona que está no fígado e também a relação com o baço pâncreas, que está fornecendo o colesterol, a matéria-prima para a própria testosterona. Eu lembro também que o próprio desdobramento dessa testosterona na próstata forma o estradiol, que também tem relação com o baço. Além disso, é importante dizer que o fígado entra relacionando também com a produção dessa enzima. Muitas vezes a testosterona, não é muita não, mas assim, eu falei muitas vezes, mas eu quero
corrigir. Algumas vezes a testosterona produzida no fígado, porque tem a testosterona, parte dela, a matéria-prima dela é produzida no fígado, ela já sofre a redução no próprio fígado a partir dessas 5-alfa-redutase. E eu posso começar um desequilíbrio lá no fígado, ao invés de ter esse desequilíbrio lá na próstata já. Então a testosterona já chega quebrada de forma desequilibrada lá na próstata. O abacate será um importante aliado juntamente com óleo de coco e também com azeite extra virgem. O abacate ele tem um ácido oleico, o óleo de coco terá os ácidos graxos de cadeia média, e já o azeite extra virgem terá ômega 6 e ômega 3 de qualidade, fornecendo então ácidos graxos de qualidade, matéria-prima, colesterol de qualidade para formar toda a cadeia. Lembrando também que esses elementos que caracterizam o INTI no corpo são também responsáveis pela desintoxicação, pela eliminação de radicais livres. Lembro a necessidade do magnésio e do zinco. Esses dois minerais estão presentes em grande quantidade nas ostras, que se você pegar o formato da ostra, tanto é que ele é um fitoalimento, você acha exatamente o formato do testículo. E a noz ou amêndoa também relaciona-se agora a próstata, e então a amêndoa e a noz, ela relaciona-se à próstata por quê? Primeiro, que ela tem vitamina B, desintoxica o fígado nesse elo com a testosterona. Segundo, ela tem selênio, que também ajuda na desintoxicação, ajuda na eliminação de radicais livres. E você então vai usar os fitoalimentos abacate, ostra e agora noz e amêndoa para poder recompor a função da próstata e, claro, recompor a estrutura da próstata, fazer ou estimular essa redução da hiperplasia ou até mesmo do estímulo de crescimento provocado pelo erro da codificação genética dessa energia ancestral. Vocês entenderam? Então estou falando da hiperplasia prostática benigna, que atinge muita gente, principalmente depois de 60 anos, principalmente aqueles que não fazem exame com frequência. Lembro que a causa está relacionada ao medo, e o câncer de próstata, que é mais grave, é óbvio, terá também os seus efeitos provocados por esse início, mas o desdobramento lá é mais complexo, mais complicado, que não dá para a gente expor aqui neste instante. Mas de qualquer forma, espero ter ajudado você a entender o mecanismo de desequilíbrio e futura doença prostática, e assim tratar as pessoas que necessitam, tá ok? Um grande abraço e ótimo curso para vocês. Espero que vocês estejam gostando do nosso modo de ensinar. Até a próxima e obrigado.